Esqueça tudo que você conhece a respeito da cura do câncer, do tratamento do câncer. Aqui nesse vídeo a gente vai saber o passo a passo de como tratar e se a gente está ou não chegando próximo, cada vez mais, da cura dessa doença que devasta milhares e milhares de pessoas durante todos os anos no Brasil e no mundo. Meu nome é Rodrigo Fogaça, eu sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e eu queria que você fizesse um exercício mental. Pense inicialmente numa fruteira. Imagina uma fruta dentro de uma fruteira e essa fruta está estragada. O que vai acontecer com as outras frutas em volta? Certamente essas outras frutas também vão estragar, desde que a gente não vá lá e tire essa fruta com as nossas próprias mãos. Então, a gente já está chegando aqui no primeiro tratamento curativo do câncer, que é tirar aquele tumor com as próprias mãos através de uma cirurgia. Ou seja, a cirurgia é o real tratamento curativo do câncer. Por isso a gente bate tanto na tecla que o câncer tem que ser diagnosticado precocemente, enquanto ele é um nódulo, enquanto ele é um micronódulo, porque naquele momento é o momento da gente ir lá e tirar com as nossas mãos, através de uma cirurgia. Seja uma cirurgia aberta, uma cirurgia laparoscópica ou uma cirurgia robótica, não importa. A questão é entrar naquele corpo, naquele organismo e tirar aquela doença antes que ela acabe contaminando aquele ambiente e se espalhando pelo corpo. Então, basicamente, a gente tem que fazer isso. Mas imagine que, para a gente tirar aquela fruta daquele lugar que ela está estragada, a gente precisa preparar aquele ambiente para reduzir. Vai que ela já começou a contaminar as outras frutas. Então, muitas vezes a gente precisa jogar um tratamento ali em cima. E é por isso que muitas vezes no corpo humano a gente usa uma quimioterapia, um tratamento prévio à cirurgia, que lembra, é o tratamento curativo por si. A gente muitas vezes faz uma quimioterapia ou uma imunoterapia antes da cirurgia para preparar aquele organismo para receber o tratamento curativo. Ou seja, a gente reduz muitas vezes aquela doença ou a gente diminui o risco da doença se espalhar através dessa quimioterapia que a gente faz antes da cirurgia, que é o tratamento principal. Mas vamos pensar de novo naquela fruta. Imagina essa fruteira. Imagina que a gente não consegue tirar por qualquer motivo aquela fruta, mas a gente consegue atingir de alguma forma. Pense que a gente tenha um maçarico na mão e a gente consegue queimar aquela fruta, extirpando aquilo daquela fruteira. Então, da mesma forma, ou a gente tira um tumor com as próprias mãos através da cirurgia, ou a gente pode fazer outras técnicas que diretamente no problema matem aquelas células, matem aquele tumor. E geralmente essas terapias dirigidas para o tumor, para aquele ponto, para aquele foco, como se fosse um sniper guiando o tratamento contra o tumor, pode ser radioterapia ou técnicas ablativas. Então, a gente não tem só a cirurgia, e é o que eu quero que vocês saibam. Sempre que tiver um tumor localizado, converse com o médico. Escuta, a gente aqui só pode operar, ou a gente pode fazer uma radioterapia, ou a gente pode fazer uma outra técnica ablativa. E lembre-se, essa é a terapia curativa. Antes a gente pode fazer um tratamento para reduzir a doença, mas muitas vezes, principalmente câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de fígado e vários outros, depois que a gente opera, o paciente vai para uma nova terapia, muitas vezes com a quimioterapia, depois do tratamento cirúrgico, que é o tratamento definitivo, curativo, para evitar que, se tiver sobrado qualquer doença ali naquela região ou até espalhada pelo corpo, diminua o risco dessa doença voltar. Por isso que muitas pessoas fazem a cirurgia e depois vão para uma quimioterapia ou para algum tratamento que dura aí por alguns meses ou até alguns anos. Então, se a gente colocar aquela comparação com aquela cesta de frutas que tem uma estragada, imagina que a gente tirou aquela fruta, mas a gente sabe que ali pode ainda ter uma contaminação. A gente vai lá e joga uma terapia ali em cima daquelas outras frutas que sobraram para diminuir o risco daquela doença que contaminou aquela fruta voltar nas outras. Então, basicamente, esse é o nosso raciocínio quando a doença é localizada. Por isso, gente, super importante a gente diagnosticar quando a doença ainda está localizada, porque a chance de cura, ela dispara. Por isso que a gente faz tantos apelos, tantos pedidos de que façam seus exames de rotina para a gente sim diagnosticar a doença nesse momento. Mas e quando a doença já contaminou? Imagina que essa laranja já contaminou toda a fruteira. Será que dá para a gente tirar todas as frutas? Se a gente tirar, ela deixa de ser uma fruteira, digamos assim. E a mesma coisa no corpo. Se a doença se espalhou para
outros órgãos, todos os órgãos que seja, não dá para a gente chegar lá e tirar essa doença mais com cirurgia, tirar com radioterapia ou com técnicas ablativas. A gente vai precisar sim de um tratamento com medicamentos, e esse tratamento, o mais comum, o mais tradicional que todo mundo conhece, é a quimioterapia. Aí você me pergunta, mas peraí, você está dizendo que a quimioterapia não mata todas as células? Exatamente. Tem casos que o paciente, que a doença desaparece? Sim, eu conheço, eu tenho casos que a doença desapareceu, mesmo o paciente fazendo quimioterapia. Mas isso a gente está falando da exceção da exceção. Então, a gente pode utilizar a quimioterapia e, atualmente, tem vindo cada vez mais forte as terapias-alvo, e é isso que está trazendo para a gente a esperança, a expectativa de que o câncer no futuro seja curado, mesmo com metástases. E eu vou trazer aqui para vocês a primeira terapia, uma das primeiras terapias que foi comentada no Brasil e no mundo, que foi o CAR-T-cell. CAR-T-cell é basicamente a gente ensinar o nosso sistema imunológico a atacar diretamente a célula cancerígena que o paciente tem. Então, retira-se a célula cancerígena do corpo, retira-se a célula do sistema imune e apresenta-se uma outra fora do corpo. Faz com que essa célula reconheça a célula cancerígena. Nós fazemos essa célula de defesa do corpo se proliferar fora do corpo e depois a gente injeta ela de volta no paciente. Então, a gente tem casos, principalmente com tumores hematológicos, linfomas e leucemias, que os pacientes podem chegar, inclusive, à remissão completa da doença. Então, a gente ouve muito se esse tratamento está chegando também para os tumores sólidos, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino, mas, infelizmente, esse tratamento ainda não tem tanta eficácia nos tumores sólidos, mas a ciência está caminhando passo a passo para chegar nisso. Para quem tem um pessimismo com relação a isso, só a gente pensar que isso não existia há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje já existe. Então, quem sabe, em 10 anos, 15 anos, isso também já não exista para os tumores sólidos. E também, o que é super importante, e você precisa ter esse conhecimento para você chegar no seu médico e pressionar ele, para conversar com ele, para ele pedir esse tipo de terapia, são as terapias-alvo. A gente pega o tumor do paciente e procura se aquele tumor tem alguma alteração genética ou alteração em alguma molécula que faz com que a gente utilize uma terapia dirigida para aquele tipo específico de tumor. Como, por exemplo, a gente tem no câncer de mama, o HER2, que a gente pode utilizar uma terapia anti-HER2, que só as pacientes que têm essa alteração podem receber. E também o EGFR, que é o câncer de pulmão, a gente pode utilizar o osimertinib, por exemplo, que é uma terapia que atua dirigida para essa mutação do EGFR, assim como a gente tem mutações no BRAF, que a gente pode usar o dabrafenib e por aí vai. A gente tem que procurar essas mutações em todos os tipos de tumores, porque isso está caminhando cada vez mais para trazer a resposta completa no câncer dos pacientes metastáticos. E também, de forma mais moderna, a gente tem uma terapia que se chama anticorpo conjugado à droga. O que isso significa? Basicamente, a gente utiliza uma junção de um anticorpo com a medicação, e esse anticorpo ele se gruda na célula tumoral e joga a medicação exclusivamente na célula tumoral, diminuindo e muito a chance de efeitos colaterais, já que a medicação vai ser entregue exclusivamente nas células tumorais. É como se fosse um ninho de passarinho e a mamãe passarinho colocando o alimento diretamente ali na boca dos filhotes, ou seja, aqui o nosso tratamento é colocado diretamente na célula tumoral, na célula específica. Isso a gente já está utilizando cada vez mais, a gente já tem vários tratamentos, seja para câncer geniturinário, câncer ginecológico, câncer de mama. Então, fique de olho que isso está sendo muito promissor. Já está sendo utilizado na prática clínica atual, mas nos próximos anos vai ser utilizado com muita larga escala e muitas pessoas vão se beneficiar desse tratamento. E como eu não posso deixar de falar sobre a imunoterapia, que é basicamente uma revolução no tratamento do câncer, que é
Imagine que você pegue uma infecção urinária, você pegue uma pneumonia. O seu corpo, o seu sistema imunológico vai atacar aquele vírus, aquela bactéria, porque ele sabe que aquilo não deveria estar lá. Ele sabe que aquilo não é do corpo, não é próprio da pessoa. Então por que o sistema imunológico não ataca a célula tumoral? Porque ele não reconhece que a célula tumoral é uma coisa estranha, já que é o próprio corpo da pessoa que desenvolve aquelas células tumorais. O sistema imune passa por ali e passa direto, ele não ataca, ou se ele ataca muito pouco. Basicamente foi descoberto que o sistema imunológico ele tem um certo freio contra as células tumorais. E a imunoterapia é basicamente tirar esse freio. Ou, se você quiser pensar pela outra forma, você pisa no acelerador do sistema imunológico. O sistema imunológico acelerado, ele começa a atacar as células tumorais. E, geralmente, veja, as células tumorais têm mais mecanismos de defesa contra o sistema imunológico do que o corpo no geral. Então, o sistema imune ataca, sim, mais as células tumorais do que as células normais do corpo. Mas não se engane, a imunoterapia também pode fazer com que o sistema imune ataque as células saudáveis do corpo. Isso pode ser um efeito colateral. Então, quem me pergunta, a imunoterapia não tem efeito colateral? Tem, e a gente sempre tem que ficar de olho. Nós médicos, a gente sabe quais são os efeitos colaterais, e a gente tem dados muito promissores, já que a imunoterapia ela cura o câncer. Ela ainda não cura o câncer, mas se a gente for pegar pacientes metastáticos, chegando a taxas de resposta completa nos estudos a 15%, ou seja, aqueles pacientes que a doença é considerada incurável e praticamente 15% deles, a doença desaparece quando faz a imunoterapia, então a gente pode dizer que para 15% dos pacientes o câncer tem cura com a imunoterapia. Está sendo desenvolvido também vacinas de RNA mensageiro, a mesma vacina que foi utilizado contra um vírus recente que circulou na população. Essa vacina também pode ser realizada, pode ser desenvolvida com o RNA das células tumorais, onde a gente faria o sistema imunológico também dirigido para as células tumorais, e aí o sistema imunológico atacaria as células tumorais, causando aí, quem sabe, uma redução. Mas esse é totalmente experimental, todos esses outros já são utilizados muito na prática, mas esse ainda é experimental. E eu quero te pedir, para a gente crescer esse canal, se esse conteúdo te ajudou, clica no gostei, compartilha esse vídeo, porque vai fazer com que mais pessoas que precisam dessas informações se beneficiem, que isso chegue para mais e mais pessoas. E da mesma forma, me conte aqui se você sabia desses tratamentos, se você sabia que a quimioterapia ela não curava o paciente com câncer e que a cura do paciente com câncer localizado é a cirurgia e que quando a doença é metastática, a gente pode utilizar essas terapias e com a imunoterapia, a gente pode chegar até 15% de taxa de resposta completa e que também a gente tem que procurar sempre essas mutações, porque a gente já tem remédios específicos para cada mutação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Novamente, compartilhe para mostrar para o YouTube que você gostou desse vídeo, para fazer com que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo todo.